Tricetados e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pela Record News, canal 27.1 na TV aberta, 78 na TV fechada. Você nos assiste de segunda a sexta-feira, ali na hora do jantar, 7 da noite. E a qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Tricetados. Hoje a gente tem uma entrevista especialíssima com o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Jefferson Medeiros. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouco a respeito dessa especialidade que as pessoas não pensam tanto, mas que deveria fazer parte, né, do nosso cronograma anual, né? Vamos falar sobre cirurgia de cabeça e pescoço. A cirurgia de cabeça e pescoço, na realidade, ela está dentro da cirurgia oncológica. Então, foi uma à parte que a gente teve. A base da cirurgia de cabeça e pescoço são os cânceres, na realidade, que a gente vai ter nessa região. Então, a diferença do otorrino para o cabeça e pescoço é que a gente trata o câncer. Então, câncer de boca, câncer de língua, câncer de garganta. E hoje em dia, que a gente está tendo um aumento muito grande, que é o câncer de tireoide. E é o que nos traz aqui, porque vários colegas do Dr. Jefferson já sentaram nessa poltrona como ginecologistas, como especialistas em imagem, falando da importância de se fazer o exame anual, não só das mamas, não só do útero, mas principalmente também da tireoide, porque a tireoide passou a ser um dos mais frequentes tipos de cânceres que nós temos visto hoje em dia. Tem um estudo recente, até nesse último final de semana, eu vi que é da BBC de Londres, falando exatamente sobre o aumento do número de câncer de tireoide no mundo todo. Inicialmente, a gente começou a entender que os cânceres de tireoide eles aumentaram porque a gente começou a dar mais diagnóstico. Foi o grande primeiro passo, porque o ultrassom se tornou algo mais acessível, é um exame que não precisa não dói, não precisa de grandes processos como de preparo. Então, assim, a gente começou a fazer mais ultrassom. E fazendo mais ultrassom, a gente achou mais nódulos. Os nódulos são muito mais comuns, Trícia, nas mulheres. Sim. Então, o que acontece? Se a mulher já se cuida, então a gente começou a ter essa entrada nos ginecologistas, que os ginecologistas começaram com o rol de botar o ultrassom como um exame do check-up anual. E aí a gente começou a encontrar nódulo. Em consequência, com mais nódulos que a gente encontra, maior número de câncer de tireoide que a gente vai encontrar também no meio dessa história. E maior número de tratamento precoce também, né? Exatamente. O que a gente começa a entender? Eu gosto de falar para os meus pacientes problemas na tireoide. Como diz o nosso caboclo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, a gente pode ter problema hormonal ou estrutural. O hormonal é o que a gente vai ver aí, que é o hipotireoidismo, que é o mais comum das mulheres. Então, assim, o hipotireoidismo, geralmente eles vão ser... A paciente tem uma tireoidite, que o mais comum é a tireoidite Hashimoto. Imagina assim, é um processo inflamatório que depois, quando ele cessa, ele pode começar a diminuir a produção dos hormônios das mulheres. Diminui a produção do hormônio de tireoide, você pode ter queda de cabelo, a unha ficar fraca, pode ter uma dificuldade maior de perda de peso, então está fazendo dieta, exercício, não consegue perder peso, depressão. Uma moleza muito grande, não? Exatamente, muito sono naquela moleza. Então, isso aqui é o mais comum. Em contrapartida, um aumento dos hormônios tireoidianos no hipertireoidismo. Não é tão comum e você vai ter o contrário, vai ter perda de peso, você vai ter uma palpitação. Então, esses são os problemas hormonais. Esse daqui, o endocrinologista é quem faz o acompanhamento, passa a medicação e tal. E aí a gente vai falar para o nódulo, que é a parte estrutural. Então, você pode ter cistos e nódulos. Quando a gente faz ultrassom, a gente faz para descartar a possibilidade de malignidade. A gente vai ver aí, Trícia, em média que 19 a 68% das mulheres vão ter nódulo. Então, ao passar do tempo, vamos dizer, pacientes minhas acima de 70 anos, 68% delas têm um nódulo tireoidiano. E outra coisa, desculpa interrompê-lo, mas não só mulheres com mais idade, mas muitas meninas têm nódulos. Benignos, ok, pode ser benigno, mas não é
o tipo de exame que você só precisa fazer depois de determinada idade, né, doutor? A ultrassom é um exame preventivo, como você faz o preventivo Papai Nicolau, como você faz o preventivo da palpação das mamas. Ele tem que ser feito com regularidade, né? Qual é o grande... Onde é que a gente chega, infelizmente, Trícia? É porque a gente não tem ainda, nem a Sociedade Brasileira ou Americana de Endocrinologia, ou de cirurgia de cabeça e pescoço, uma idade ponto que você vai dizer, a partir de tal idade, como a gente tem no câncer de mama, então a gente fala, se mulheres acima de 40 anos têm que fazer a mamografia, a gente não tem. O que a gente sabe? A gente sabe que a média de idade dos pacientes que têm câncer de tireoide é ali entre 25 a 35 anos. Pois é. Então, geralmente, são as mulheres que estão fazendo os exames e descobrindo. O 25 anos hoje é adolescente, né? Sim. O 25 anos hoje, ele não se cuida, né? Se a gente imaginar que 1 ou 2 gerações atrás, 25 anos, as pessoas já estavam casando, né? Já estavam cuidando da sua saúde, né? Hoje a gente vê que a turma com 25 anos está começando a mochilar pelo mundo, porque é quando termina de estudar e tem uma condição de bancar suas viagens e tal, então dá uma parada na vida. E essa parada, essa fase de nômade faz com que essa população jovem, né, dos 25 aos 35, seja muito afastada dos consultórios médicos e dos exames de rotina, não é mesmo? A gente tem o acesso, eu acho que a gente acaba tendo uma falsa impressão, porque como você tem acesso a muitas redes sociais, mídias sociais, você acaba entendendo um pouco de muita coisa, porém a teoria para a prática é outra, né? Então essa história de que, eu já ouvi falar, eu vejo vídeo, eu vejo isso, mas já fez o exame? Não fiz. Então, a gente tem essa dicotomia do que... Especialista de rede social não resolve o problema. Não, mas é verdade. Exatamente. Especialista de rede social não resolve problema nenhum. O exame físico, o exame de imagem é que vai resolver teu problema, né? Não, a preocupação hoje em dia com a gente, quando a gente tem um aumento do número de câncer de tireoide, de novos de tireoide, o que a gente faz de triagem? Imagina que, se eu estou falando para você que 19 a 62% das mulheres vão ter nó tireoide, então a gente tem muita gente com nó tireoide. Nossa. Porém, desculpa, teria um fator de risco para isso? Olha assim, a única coisa que a gente sabe certeza é irradiação. Então, aqueles desastres nucleares de Chernobyl, Fukushima, Nagasaki, Fukushima, né, que teve o desastre. E por isso que Goiânia se especializou tanto justamente pelo acidente do Césio 137, né? Exatamente. Então, assim, aonde é que a gente vai chegar? Isso a gente já sabe. Só que com o aumento desse número que a gente está vendo hoje em dia, começou a ter a obesidade, já entrou como um fator de risco para câncer de tireoide. É um ponto. Outro ponto, tem muitos estudos falando sobre poluição. As grandes cidades que têm um número de poluição muito grande também tem um aumento no número de câncer de tireoide. Se fala em poluição, também tabagismo, né? O tabagismo ainda não tem essa ligação direta, mas o que a gente entende? Que a mudança dos hábitos alimentares, quando a gente começou a ter... Eu gosto de falar muito sobre a americanização. Na verdade, trazer muito... fast food, comida processada. Exatamente. A gente vê da nossa geração para essa, né? Nós somos da geração feijão com arroz. Exatamente. Né? A gente tinha feijão com arroz no prato todo dia. E agora a gente está vendo a geração miojo, né? E a geração ioprô, né? Que se acha muito, digamos... natureba e cuidando da sua saúde, mas ainda assim é um alimento processado, né? Esse movimento a gente começou a entender que a mudança que a gente está tendo na alimentação, ela está causando alterações não só na tireoide, como em vários outros órgãos. Então, esse multiprocessado, que não era a nossa realidade, como você falou, que era, nós somos da geração arroz com feijão. Então, esse multiprocessado, ele está trazendo problemas para todos os órgãos da gente. E a tireoide é mais uma deles. Então, a gente começou a entender
que quando a gente está, como a gente teve muitas mudanças, a gente ainda está indo atrás de várias causas do que a gente pode encontrar de fatores de risco realmente para os cânceres, e o de tireoide a gente está aí atrás. Mas com certeza, né, essa mudança tão grande nos hábitos alimentares em tão pouco tempo, bem não pode fazer, né, doutor? Não, com certeza. A gente tem um aumento em vários sentidos, e aí a gente não vai fugir da tireoide. A gente vê que, inclusive, já estavam se fazendo apartamentos sem cozinha, né? Nos grandes centros. Isso quer dizer que a pessoa nem que tenha tempo ou tenha ali a vontade, ela não tem a possibilidade. Panela de pressão daqui a pouco vai ser um item raro. Quantos amigos que eu tenho, né, que moram fora do Brasil, que pedem, é uma coisa super engraçada, porque assim, às vezes quando você é revistado, pergunta o que é isso, né? Que é uma borracha de uma panela de pressão, uma válvula de uma panela de pressão, porque famílias que se mudam para os Estados Unidos, elas ainda, não jovens, né, mas as famílias ainda têm o costume de cozinhar na pressão, né, e fazer ali seu feijãozinho, enfim, o que você não vai encontrar para comprar lá, porque não tem esse hábito, né? E aí a gente carrega, né, itens, né, da panela de pressão para levar para os amigos, e eu vejo que daqui a um tempo isso vai ser, aqui também vai ter uma extinção total da panela de pressão, uma extinção total da comida de panela, como as pessoas falam, né, principalmente nessa nova geração. E isso me causa muito medo, né? Quando eu vejo um filho meu que recusa um prato de comida para estar tomando Ioprô depois, achando que aquilo é o melhor substituto, eu fico... Gente, como é que pode ser melhor do que alguma coisa que a gente descasca? Não, você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu estava vendo um vídeo falando sobre isso. O que era normal? Colágeno. Vamos falar em colágeno, vitamina. Então é muito comum eu sou nordestino, então é muito comum a gente comer carne na panela de pressão, que você tinha um tutano, que você tinha tudo isso. Maravilhosa, uma carne na pressão. Exatamente, aí vinha com batata, com cenoura, com macaxeira, vinha com tudo. Hoje em dia a gente mudou o hábito para uma carne que é muito mais magra, aí a gente vem para um filé, a gente vem para um alcatra, a gente vem para uma maminha. O que vai acontecendo? Quando falta alguma coisa, a gente está repondo. Então a gente começou a estar numa geração do pó. O pó, na realidade, tem que tomar creatina, tem que tomar whey, tem que tomar isso. Mas peraí, eu preciso tomar whey? Eu não posso comer mais carne, não? E o colágeno, o que a gente tinha de alimento antigamente que trazia? Então, essa mudança do nosso dia a dia, ela tem um impacto em tudo que a gente tem que suplementar. É verdade. E ainda há uma controvérsia, né, doutor, para encerrar esse bloco, se o colágeno em pó tem, assim, né, essa eficácia toda. A gente volta já já no próximo bloco com o doutor Jefferson Medeiros. Voltando aqui nesse segundo bloco com o cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião oncológico, Dr. Jefferson Medeiros. Dr. Jefferson, nós conversávamos no intervalo a respeito de uns casos assim raros, mas que estão próximos da gente e tudo mais, né? Como, por exemplo, uma amiga que eu lhe contei, né, que ela estava morrendo por dentro, se matando por conta de um exame de sangue que ela colocou no ChatGPT, e ali tinha dito que ela teria um câncer de ovário, né? E ela estava somente grávida, só que ela achava que já tinha passado, como ela já tinha filhos grandes, que tinha passado da época, digamos assim, né? Aconteceu também com uma garota, a questão hormonal enfim. A clínica, ela é sempre soberana, né, doutor? É interessante porque quando a gente vai falar sobre os cânceres, principalmente,
a gente tem tudo uma soma. Na medicina, nem sempre 2 mais 2 vão ser 4. Então, quando eu tenho um caso clínico, e eu acho que esse é o grande diferencial, qual é o meu papel hoje em dia como professor? Vamos dizer, às sexta-feiras eu passo visita junto com meus alunos. A gente vai de paciente por ciente e a gente vai falando sobre... No SECOM? Não mais no SECOM, por enquanto, no Adriano Jorge. Mas foi no SECOM durante muitos anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o caso e vou falar assim, quais são os sintomas da paciente? São esses. Antes de qualquer coisa, eu paro para os meninos e falo assim, hipótese diagnóstica. Porque assim, se eu for pro exame, Trícia, eu vou errar. Eu já vou ser induzido. O exame sem o exame clínico, né? Ele não tem valor nenhum, né? Então, assim, se eu faço minhas hipóteses diagnósticas, tipo, você chega lá com ultrassom do nódulo na tireoide. Aí eu vou falar para mim, hipótese diagnóstica. Doutor, isso aqui pode ser um nódulo benigno, isso aqui pode ser um cisto, isso aqui pode ser um câncer. Tá, tudo bem. Quais são os exames a partir daí? Não, então o senhor tem que pedir, fazer a punção, tem que pedir isso, tem que pedir aquilo. Então, assim, quando a gente, como médico, a gente tem que iniciar primeiro com a conduta clínica. A gente tem que ouvir o que o paciente tem, porque dentro da história dele é onde eu vou pensar. Então você pode ver... E vai pedir os exames. Exatamente, porque o médico que chegar e ele vai pedir um monte de exame, e acontece isso, para ele daí dos exames ele começar a pensar no que é e falar, não, ao contrário, eu só te peço o que eu acho que é necessário. Exatamente, até porque agora me recordei eu quase fui paciente do SECOM por conta de uma entrega errada de um exame, porque eu tive uma perda gestacional e eu precisava fazer exame semanal para baixar o beta-HCG. Só que numa semana eu tinha feito 2 exames que a médica solicitou, então quando eu ia buscar o do exame seguinte, eles me davam o anterior. Então isso levou a médica a acreditar que eu estava com uma gravidez molar. Então, assim, nesse momento, por que a médica não estava me examinando? Porque ela estava de férias e eu mandando o exame do laboratório. Mas você vê como um exame sozinho, ele pode te levar a um tratamento perigoso, desnecessário e equivocado, né? Não, eu vou dar um exemplo. Existem marcadores para câncer de ovário. Sim. Que se você fizer a dosagem e você tiver um processo inflamatório no seu organismo, ele pode dar aumentado. Se você pega esse exame e mete no Google, no ChatGPT, uma das hipóteses diagnósticas, já que ele está aumentado, é câncer de ovário. E aí você vai falar assim, e aí, será que eu tenho câncer de ovário? Então, imagina uma pessoa que pegou esse exame, meteu no ChatGPT e hoje à noite, antes de dormir, vai dormir, quer dizer, não vai conseguir dormir achando que ele pode ter um câncer de ovário. Eu, há muitos anos, sou da seguinte opinião, né? Naquela época que as pessoas olhavam pelos normais, né? Pelos valores normais dos exames e já começavam a passar mal. Eu nunca quis abrir exame justamente porque eu não sou médica, eu não tenho essa formação, eu não tenho... Gente, não abra exame. Quando você olha, o exame ali, ele tá dito para o doutor Jefferson. Isso quer dizer que a única pessoa que é qualificada para analisar aquele exame é o médico solicitante, né? Quando a gente vai para fora, o sistema de saúde do Brasil, o SUS, ele é baseado nos outros sistemas de saúde suplementares, que é o inglês. E como eu falei, quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Canadá, o que acontecia? A minha esposa, a gente descobriu lá que ela estava grávida. Então, havia uma suspeita, ela fez um teste de urina, deu positivo, e daí eu fui pedir para o chefe do serviço que estava lá para ela fazer o exame. Quando ela foi fazer o exame, a primeira coisa que eles falaram, olha, o seu exame vai voltar para o seu médico, porque ele quem vai ler, ele vai interpretar e ele vai te passar o que ele acha. Então, assim, aqui no Brasil é muito comum isso. Qualquer pessoa pode ir ali no laboratório, faz o exame que ele quer, pagou pelo exame e o exame está na mão dele. E a cultura do brasileiro é abrir esse exame e sem ter noção querer interpretar. Mas isso é por causa da regulamentação do SUS, né? Que os exames e prontuários, eles são de propriedade do paciente sob
análise do médico, né? Isso, assim, quando eu fiz MBA em administração hospitalar, a gente sabe bastante disso, né? Porque tem determinados hospitais, serviços que eles querem te negar exame, né? Não na rede pública, mas muito na rede privada. Você não pode ter acesso, olhar os seus exames, olhar o exame daquele teu familiar, né? E aí, o que acontece? Isso também dá ao sujeito o poder de não segurar a curiosidade e... Não, o incrível é o contrário. O que seria certo era, primeiro o médico ter acesso, poder, quando você chegar a conversar, e daí ele te dá os exames, já que você tem direito aos exames. Existe uma rede de laboratórios no Brasil que não está presente aqui, não sei se está presente aqui, mas durante muito tempo ela enviou primeiro para a caixa postal do médico os exames, para depois entregar para o paciente. Isso seria uma alternativa? Com certeza. É isso que eu estou dizendo. Eu sempre acho que a melhor coisa era o médico ter o acesso primeiro do paciente, e quando o paciente chegasse, ele podia dar o exame na mão do paciente, sem problema. Mas que não houvesse, porque o que acontece muito, Trícia, e eu já estou muito acostumado, as pessoas terem o resultado de exame e morrerem por antecipação, por algo que não é nada demais. Exatamente. Isso me assusta demais. E às vezes as pessoas procurarem um especialista errado por conta daquele... ou iniciarem um tratamento errado. Eu já vi lá em casa, mãe, eu estou com uma dor em tal lugar, segundo o chat GPT, isso pode ser... pelo amor de Deus, criatura. Não, e o cuidado que a gente tem que ter como médico é exatamente isso. Quando o Google se popularizou, eu acho maravilhoso, mas a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente é assim: você está com o seu exame, você leu já seu exame. Mas até o Google, desculpa responder, tem lá escrito uma tarja: procure sempre o seu médico. Não mas assim, a minha pergunta para ele é sempre assim: até onde você sabe sobre a sua doença? Porque eu quero o seguinte, eu quero a partir de tudo que ele vai me contar, até quando ele sentou na minha frente, para a partir dali eu ir. Tem as pessoas que falam assim: doutor, eu não sei nada, tá aqui os exames, eu quero que o senhor me explique. Ótimo. Tem outras pessoas: doutor, olha, eu já vi os exames e eu já vi no Google, no ChatGPT, que isso. E aí eu vou moldando a minha consulta conforme o que ele já veio, porque se ele já veio com um pré-conceito, quer dizer, ele já tem um conceito antes de chegar lá, eu tenho que explicar para ele e mudar. O paciente que vem aberto porque ele não leu o exame é muito mais fácil, porque eu começo a trazer ele e fazer ele entender passo a passo onde é que ele está, o que está acontecendo, quais são os próximos passos, porque às vezes o grande problema, e uma vez eu achei maravilhoso, sabe aquela coisa que às vezes o paciente está tentando te levar para um local que você fala assim, mas não precisa. E aí eu lembro de um amigo, uma vez que ele falou muito sobre isso. O paciente queria que ele fizesse uma ressonância. E aí ele falou assim: olha, o exame que você tem já está tudo bem. E aí o paciente, mesmo assim, insistindo, ele falou assim: peraí, o que o senhor faz? Aí ele falou assim: eu sou motorista de ônibus. Aí ele falou assim: olha, qual é o seu itinerário? Eu pego lá da Zona Centro-Sul, passo pela Djalma Batista e vou lá para a região norte. Aí ele falou o seguinte: se você estivesse na Djalma Batista e eu falasse assim, o senhor entra ali na Darcy Vargas e me deixa lá em casa, o senhor ia fazer? Ele falou: não. Ele falou: é isso que você quer comigo. Você quer simplesmente que eu saia do meu rumo porque você quer e não há necessidade. Porque a ressonância é um exame invasivo, tem radiação, tem contraste. Não é um exame para você fazer de rotina, né? Exatamente. Agora, voltando à questão do câncer de tireoide, né? Para a gente aproveitar o tempo, porque senão eu conversaria com o Dr. Jefferson aqui uma série inteira. Mas é o câncer mais tratável que existe? Tem essa história assim, quando as pessoas falam que o câncer de tireoide, se você for escolher um câncer, você escolhe de tireoide porque ele é o mais bonzinho. Bom é não ter câncer, tá, pessoal? Mas por que a gente fala sobre isso? Imagina, Trícia, que em média o paciente que tem câncer de tireoide
cerca de 98%, de 96% a 98% de chance de cura. Então, é um câncer que ele é mais indolente e que a gente tem uma alta taxa de cura. Então, isso faz com que a gente tenha mais tranquilidade. Tanto que hoje a gente está vivendo num momento que a gente chama de desintensificação. Quer dizer, a gente está começando a tratar o câncer de tireoide como se fosse uma valsa. Se ele vem para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele vem para a direita, eu vou para a direita. Por quê? Porque a gente começou a conhecer esse câncer. Então, antigamente, todo mundo que tinha câncer de tireoide tinha que tirar a tireoide toda, tinha que fazer iodoterapia, tinha uma série de tratamento. Hoje em dia, o câncer de tireoide, eu posso simplesmente tirar metade da tireoide e o resto que ficar vai produzir hormônio, não precisa fazer reposição. Eu posso ter um estudo japonês sobre e está se alastrando muito sobre a observação. Funcionou, deu câncer e ele tem menos de 1 centímetro. Se você se achar tranquila, você pode não operar e até acompanhar. Então, assim, você tem vários fatores que você pode tratar um câncer de tireoide que, com o passar desses anos todos e com o aumento do número de câncer de tireoide, a gente começou a entender quem é mais bonzinho, quem é mais agressivo, quem é que eu tenho que tratar com mais agressividade, quem é que eu posso fazer um tratamento mais tranquilo. Então, assim, quanto mais a gente conhece uma doença, melhor a gente entende, melhor a gente trata eles. É verdade. É por isso que a experiência é tão importante, né? É por isso que a especialização é tão importante, né? Porque um médico generalista, ele viu X número de casos, né? Ele pode ter uma ideia, mas um médico especialista bom, com experiência, ele já viu tantas vezes, né? Que ele já sabe exatamente como o motorista de ônibus, qual o caminho que ele vai seguir, né? Não, exatamente. Imagina que desde 2009 que eu fiz a residência, que eu comecei a residência de cirurgia de cabeça e pescoço, desde lá eu só trabalho com cabeça e pescoço. Então, assim, câncer de tireoide é o dia a dia, toda semana, cirurgia toda semana. Então, com o passar desses longos anos, já vão aí, só de formação já vai fazer 15 anos, você tem uma expertise nisso. E toda semana, e parece que de todo mundo, né? Porque todas as minhas amigas que operaram com o Dr. Jefferson, e por isso que estão todas maravilhosas, saudáveis e felizes, indicando, né, sempre o tratamento dele, que, na verdade, não economizaram elogios e também não economizaram elogios e não foram, assim... Não fizeram uma propaganda enganosa. O Dr. Jefferson, além de um médico competentíssimo, é essa simpatia de pessoa, maravilhoso. E, faça o seu exame anual de tireoide também, né, doutor? Faz ultrassom, faz o exame de sangue, que aí, como eu falei para você, uma coisa é uma coisa, que é hormônio, e outra coisa que é ultrassom, são nódulos. Então, assim, são exames que principalmente ultrassom, não vai ter dor, não vai ter nada. Seu exame de sangue é importante porque todas as alterações que podem dar os hormônios da tireoide no corpo. Então, não tem nada demais, uma vez ao ano, faça o seu exame. Então, vamos deixar bem claro aqui, para você que está jantando agora, que tem adolescente, mamãe, vovó na mesa, né? Vamos deixar bem claro. O exame de sangue, o T3, T4 e TSH, eles só vão medir hormônio. O exame que vai detectar ou não ali o aparecimento de um câncer é o ultrassom. O exame de sangue tem a validade para a parte hormonal e o de imagem tem a validade para identificar se existe alguma formação ou não ali, é isso? Exatamente. É que nem o homem, quando você vai falar sobre câncer de próstata, você vai ter que fazer o ultrassom de próstata, que aí você vai fazer uma avaliação dele e você vai fazer o PSA. Então a gente sempre tem essa junção. Como você falou, nem sempre um mais um vai ser 2 na medicina e você precisa ter... A clínica vai ser soberana e os exames vão ser complementares ao que a gente está pensando. Tá, então vamos repetir, né? Para concluir essa entrevista, não abra seu exame é endereçado ao seu médico, pelo amor de Deus. Economize sua saúde mental, né? Entregue seu exame lacrado para o seu médico. Um beijo para vocês, agradeço demais a entrevista do Dr. Jefferson Medeiros e
Tenham uma excelente noite. Aproveitem o final e o início de ano para os seus exames periódicos. Obrigada, doutor. Obrigada a vocês pela audiência e até o próximo programa.